Fala aí, tu já teve que misturar água quente com água fria, né? Tipo, quando tem só um restinho de água na térmica, e aí tu vai lá e enche de água fervendo para aproveitar. Mas tu sabe o que acontece quando essas águas se chocam, né? Tipo, eu sei que tu sabe, tu só nunca teve que falar em voz alta. A água quente esfria um pouco, a água fria esquenta um pouco, e aquelas duas águas viram uma só, meio que morna. Não, peraí, vamos falar isso aí cientificamente. A água que está numa alta temperatura baixa sua temperatura, a que está a uma baixa temperatura aumenta, até que ambas as águas atinjam uma mesma temperatura intermediária. Show! E o mais massa é que isso aí acontece para quaisquer dois objetos que estão a diferentes temperaturas. Ou seja, se tu pegar um troço que está numa alta temperatura e encostar em outro que está a uma baixa temperatura, eles vão interagir até que a temperatura dos dois se igualem. Mas espera aí, interagir? Como assim vão interagir se eu não vejo nada? Ora, é porque essa interação não se dá no nível macroscópico, e sim no nível microscópico. É preciso a gente lembrar que qualquer objeto, como essa carteira, como essa garrafa e até mesmo eu, é formado por milhões e milhões de moléculas que estão em constante movimento e interagindo umas com as outras. Mas então o que a temperatura tem a ver com isso aí? Para a gente entender isso aí, vamos olhar para uma outra situação. Aqui temos dois copos conectados por um canudo. Quando enchemos um copo com água, parte dela flui de um copo para o outro, até que o nível de água seja o mesmo nos dois copos. Isso acontece sempre, até quando for retirada a água. É importante reparar que o nível d'água ser o mesmo não significa que a quantidade total de água nos copos é a mesma. Claramente o copo maior tem mais água, apesar de estar no mesmo nível que o copo menor. Ou seja, o nível de água me diz quanta água tem para cada copo. Se o nível é alto, quer dizer que cada copo particular tem muita água para o que ele pode ter. Se é baixo, significa que cada copo está praticamente vazio. A temperatura também mede o nível de alguma coisa. Lembra que cada objeto é formado por incontáveis e inúmeras moléculas? Pois é, acontece que cada uma dessas moléculas está em constante movimento e interage com as outras ao seu redor. A esse movimento a gente associa uma energia cinética, e à interação delas com as outras moléculas associamos uma energia potencial. Ou seja, cada molécula tem uma energia associada. A soma da energia de todas as moléculas do objeto a gente chama de energia interna. Interna porque está associada à sua estrutura interna, à sua estrutura molecular. Agora, não temos instrumentos para dizer se uma molécula particular tem X unidades de energia e outra lá, qualquer, tenha Y unidades. Mas temos um instrumento para dizer qual é a energia média de cada molécula. Este instrumento é a temperatura. A temperatura mede o nível de energia média das moléculas do objeto. Se um objeto tem uma temperatura alta, isso quer dizer que, na média, a energia das suas moléculas também é alta. Se a temperatura do objeto é baixa, quer dizer que, na média, a energia associada a cada molécula do objeto também é baixa. Note que, como nos casos do copo d'água, ter dois objetos a temperaturas iguais não significa que eles possuem a mesma energia interna. Se eu pegar um objeto com o dobro do tamanho, como por exemplo, deste livro para este livro, certamente este livro aqui tem praticamente o dobro de moléculas, ou seja, vai ter o dobro de energia interna. Mas, na média, cada molécula dos dois objetos tem a mesma energia. Ok, mas por que quando pegamos um objeto quente e encostamos no frio, suas temperaturas mudam? Da mesma maneira que um desnível d'água gerou um fluxo d'água no caso dos copos, uma diferença de temperatura gera um fluxo de energia interna, que chamamos de calor. Calor é fluxo de energia interna. O objeto com maior temperatura tem, na média, moléculas mais agitadas, com mais movimento. E ao colidirem sucessivamente com as moléculas do objeto de menor temperatura, vão transferir parte dessa energia para essas moléculas menos agitadas. Ou seja, o que tem mais energia cede e o que tem menos energia ganha. E isso vai acontecer até que as temperaturas se igualem, ou seja, até que todas as moléculas tenham, na média, a mesma energia, porque aí não tem mais nada para transferir. Mas então calor não quer dizer algo que é quente? Não. Calor é simplesmente um processo de transferência de energia que ocorre exclusivamente pela diferença de temperatura. Veja, se no caso dos copos não houvesse desnível d'água, não haveria fluxo d'água de um copo para o outro. Não havendo diferença de temperatura, não há fluxo de energia, ou seja, não há calor. Tá, mas então energia é algo tipo água? Não. Energia é apenas um número que a gente associa a um sistema físico, como, nesse caso, a estrutura molecular, a estrutura interna do objeto, ou, por exemplo, um livro imerso no campo gravitacional da Terra. Nós olhamos para esse sistema e associamos um número que chamamos de energia e encontramos formas de calculá-lo.
Breve resumo sobre tudo o que discutimos, vimos que temperatura é uma medida da energia média das moléculas de um objeto. Um objeto é formado por incontáveis moléculas, e todas elas estão em constante movimento, interagindo umas com as outras. A esse movimento e a essa interação associamos uma energia. Quando somamos a energia de todas as moléculas, temos a energia interna de um objeto. Mas a temperatura não mede a energia interna total, mas sim a energia média de cada uma das moléculas, porque não temos instrumentos para dizer quanto de energia cada uma das moléculas tem, somente quanto elas têm na média. Vimos também que calor é o processo de transferência de energia que ocorre no contato entre dois objetos que têm temperaturas diferentes.